Os anúncios que mais convertem no Brasil não são os anúncios mais criativos. São anúncios que têm um roteiro, que têm uma estrutura que se repete. E você consegue enxergar estes padrões nos outros anúncios e trazer isso para o seu negócio, mesmo que você não seja criativo. Você tem que ser um bom identificador de padrões. Ou você tem que ter contato com outros bons identificadores de padrões que vão trazer para você esses padrões para que você possa replicar eles no seu próprio negócio. Entenda, fazer um bom anúncio não é um grande exercício de adivinhação. Eu vou tentar descobrir o que está funcionando agora. Não. Você vai olhar para o que está funcionando e você simplesmente vai replicar. Então anota isso, fazer um bom anúncio é processo. E processo absolutamente qualquer pessoa pode seguir. Os gestores de tráfego, eles passam a maior parte das suas vidas focados em dominar os botões das ferramentas. Então, vou entender de gerenciador, criar o público lookalike, pixel, API de conversões, criar a campanha do objetivo X, do objetivo Y, formulário nativo, extensões de anúncio. A gente passa muito tempo focado nos botões. E assim, não me leve a mal, os botões importam. Se criou no Brasil uma mística de que os apertadores de botão não têm mais espaço, só que as pessoas interpretam isso da maneira errada. Elas entendem, beleza, o apertador de botão não tem mais espaço, logo não vou aprender a apertar botão. Não, isso é a coisa mais estúpida que tem, porque você deve aprender primeiro a apertar nos botões das ferramentas, mas enquanto você aprende a apertar nos botões das ferramentas, você tem que entender que o botão mais importante que existe não é o da ferramenta, são os botões das outras pessoas. Como assim? Todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, eu acredito que você que está vendo esse vídeo, tem alguém que sabe apertar nos seus botões. Sei lá, seu pai, sua mãe, um parente, sua esposa, o marido, aquela pessoa que ela sabe te irritar. Que quando ela fala alguma coisa, você fala assim, ai meu Deus do céu, vontade de matar essa pessoa, sabe? Sim, eu imaginei alguém agora aqui nesse vídeo. Não foi você, Vidoca. Mas sabe quando você tem aquela vontade de matar a pessoa porque ela sabe exatamente o que falar para te irritar? Ela sabe apertar nos seus botões? Pois é. O gestor de tráfego pago, ele tem que ter a habilidade de apertar nos botões das outras pessoas, mas a gente tem que ter a habilidade de fazer isso através da internet. Então, copyright, né, que é muita gente usa essa palavra, parece uma coisa meio chique assim, né? O que você é? Eu sou um copywriter. O copywriting, ele nada mais é do que essa habilidade da escrita persuasiva. É a habilidade de você apertar nos botões das outras pessoas. E mais uma vez, para você fazer isso, você não tem que ser a pessoa mais criativa do mundo. Você pode começar sendo estratégico e identificando os padrões. E quando a gente está falando de identificar esses padrões, a gente tem que entender um pouquinho sobre o comportamento humano. E longe de mim querer pagar aqui, sei lá, de um Eslen de la Nogari, um super neurocientista. Não. Nem um grande estudioso do comportamento humano. Mas eu entendo que a gente consegue, quando a gente vai anunciar na internet, entender as pessoas em 4 grandes camadas. A primeira camada é a superfície. Imagina que a gente está no mais rasinho de quem é uma pessoa. Aqui a gente vai explorar quem é a pessoa. Então eu vou entender qual que é a idade, qual que é o gênero, quais são as dores que essa pessoa tem, os desejos, as objeções. Isso daqui é algo que todo mundo consegue fazer no ChatGPT, mas se você quiser fazer de uma maneira um pouquinho mais profunda, eu vou fazer um evento que se chama A Nova Gestão de Tráfego. Lá eu vou liberar para você alguns conteúdos e alguns agentes de inteligência artificial que vão te ajudar a explorar essa camada número 1 da superfície. Para você se cadastrar é só apertar no botão que está aqui embaixo desse vídeo, tem um link na descrição. Mas seguindo aqui, se você não quiser esperar por isso, entenda aqui. O primeiro passo para você fazer um bom anúncio, a primeira camada que a gente precisa explorar é a camada das definições básicas. É entender a persona. Isso é o mais comum, todo curso de copy vai te ensinar isso. Agora a gente vai para o nível número 2, camada número 2, que são os níveis de consciência. Teve um camarada chamado Eugene Schwartz que ele desenvolveu essa teoria sobre os níveis de consciência. Basicamente, o Eugene escreveu um livro que se chama Breakthrough Advertising e nesse livro ele fala o seguinte, olha, se acreditava que a coisa mais importante do mundo para vender para alguém era você saber com quem você está falando, ou seja, saber sobre a camada número 1. Aí ele chega e fala assim, o mais importante não é saber com quem você está falando, é você saber o que essa pessoa sabe ou o que essa pessoa não sabe. E aí o Eugene ele cria, né, essa teoria dos 5 níveis de consciência. Primeiro nível de consciência é a camada dos totalmente inconscientes, são as pessoas que nem sabem que tem um problema. Segundo nível de consciência são os conscientes do problema, são as pessoas que
estavam sentindo algum sintoma e agora descobriram que tem um problema. Terceira camada são os conscientes da solução. Aqui são as pessoas que têm um sintoma, elas sabem que tem um problema e elas sabem que existe uma solução para esse problema. Quarto nível da camada são os conscientes do produto. Eu tenho um sintoma, tenho um problema, sei que tem uma solução para o meu problema, sei que tem um produto que me entrega essa solução, que resolve o meu problema, que cura o meu sintoma. E aí tem o quinto nível, que são as pessoas que são conscientes da marca, ou totalmente conscientes. São as pessoas que têm um sintoma, tem um problema, sabem que tem uma solução para esse problema, sabem que existe um produto que entrega essa solução para esse problema e sabem exatamente qual que é a marca, de quem que elas têm que adquirir esse produto para resolver toda esse emaranhado de sintoma, solução, problema, produto, marca. Então, esses são os 5 níveis de consciência. E você descrever a sua audiência nesses 5 níveis é extremamente importante. Porque é aquilo, teve uma época da minha vida que eu sentia muita dor de cabeça. E eu não sabia o porquê que eu tinha essa dor de cabeça. Aí eu fui no dentista, o dentista me olhou e falou assim, você tem bruxismo. Então, eu tinha um sintoma, dor de cabeça. Aí ele falou, você tem um problema, você tem bruxismo. Me tornei consciente do problema. Aí eu falei, é? E tem solução para esse problema? Ele falou, putz, não tem, mas dá para aliviar. Me tornei consciente da solução. Eu falei, que produto que faz isso? Ele falou, plaquinhas. Você bota uma placa de noite para dormir, aquela placa alivia suas dores de cabeça com o passar do tempo. Eu falei, legal, me tornei consciente do produto. Tá, e quem é que vende isso? Ele falou, eu faço essas plaquinhas. Me tornei consciente da marca. Então, se o dentista tivesse feito um anúncio para mim, antes de eu saber que eu tinha bruxismo, ei, você que tem bruxismo, eu nunca ia interagir com aquele anúncio. E muitas vezes a gente faz anúncios na internet conversando só com as últimas camadas, quando a gente tinha que fazer anúncios que também conversam com as camadas mais iniciais. Beleza, falei para você que a gente tem 4 grandes camadas para entender as pessoas. Primeira camada é quem é a pessoa. Objetivos, desejos, medos, quem que ela é, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela faz. Segundo, o que que ela sabe, o que que ela não sabe, níveis de consciência. Terceira camada, crenças. O que que a pessoa acredita ser possível, o que que ela acredita ser impossível, o que que ela já tentou, o que que ela não tentou, no que aquela pessoa acredita. Todos nós temos princípios e valores, crenças sobre como que o mundo funciona. Se você consegue desvendar essas crenças da sua audiência, você tem nas suas mãos tudo o que você precisa para fazer um bom anúncio. Agora, como é que você desvenda essas crenças das pessoas? Você pode fazer entrevistas com as pessoas, você pode ter contato com muitos alunos, como eu tenho, e entender qual que é o padrão de pensamento dessas pessoas, mas você também pode procurar na internet, principalmente em comentários, que são os locais onde as pessoas estão sendo mais verdadeiras, honestas e não usando uma máscara para fingir alguma coisa. Então, comentário de Twitter, comentário do Instagram e de uma plataforma que se chama Reddit também, que é um fórum, você consegue encontrar bons comentários. Inclusive eu vou deixar um prompt aqui do lado, tá? Você pode tirar print dessa tela? Vou colocar o prompt aqui do lado para você tirar print, de que você pode mandar no ChatGPT e o ChatGPT faz essa pesquisa para você dessas determinadas crenças que as pessoas têm, o que as pessoas estão discutindo dentro das ferramentas. Beleza, e aí a gente tem a camada número 4. Então, entendi quem é a pessoa, o que ela acredita ser verdade, o que ela sabe, o que ela não sabe. Entendi o que essa pessoa acredita, então quais são as crenças, os valores dela, e aí eu vou para a última camada, que é a camada de mais profundidade quando o assunto é anúncio online, que é entender o que para o dedo daquela pessoa. Meio estranho, né? A gente está falando aqui sobre você entender quem é a pessoa, o que ela sabe, as crenças, e aí a última camada mais profunda é o que para o dedo dela. Pois é, porque é aquilo, eu não quero escutar o que as pessoas falam, eu quero escutar o que as pessoas fazem. Então eu quero entender quando que a pessoa para ver um vídeo, quando que a pessoa para ver um anúncio. Tá, Pedro, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber quando alguém para ver um vídeo, quando para ver um anúncio? Simples, a gente vai olhar para os dados que as plataformas nos fornecem, principalmente para 2 dados. E eu faço o pedido para que você saia desse vídeo e faça um exercício. Pode ser com qualquer nicho, qualquer negócio, sei lá, você pode ir lá e pesquisar no Instagram sobre velas aromáticas. E aí o que vai acontecer quando você pesquisar sobre velas aromáticas? Você vai ver que tem publicações que têm milhões de visualizações. Essas publicações pararam o dedo humano por algum motivo ou por outro. Você pode ir na biblioteca de anúncios. E na biblioteca de anúncios, você consegue espiar os anúncios dos concorrentes. Lá você consegue ordenar os anúncios por aqueles que tiveram mais impressões, ou seja, aqueles que apareceram mais. Se um anúncio tem bastante impressão e ele está rodando há muito tempo, provavelmente ele está gerando resultado. Então eu consigo ter acesso aos conteúdos e anúncios de outras pessoas que estão gerando resultado. E eu consigo replicar essa estrutura para mim.
Pô, Pedro, entendi. Dominei o comportamento humano. Já tô me sentindo um neurocientista aqui. É só isso, agora eu tô apto para fazer meus bons anúncios. Sim e não. Por que sim e não? Porque você tem que entender um pouco como que funcionava o tráfego no passado e como que funciona o tráfego nos dias de hoje. O tráfego mudou muito. Não é à toa que a gente vai fazer um evento que se chama Nova Gestão de Tráfego, né? Eu falei para você, o link tá aqui na descrição. Vale super a pena você se cadastrar, porque imagina só, você tá comigo, sei lá, aqui nesse vídeo há 10 minutos, a gente vai ter 10 horas de conteúdo nesse evento, 100% ao vivo, onde eu vou te entregar tudo o que você precisa para dominar os anúncios online e ganhar dinheiro com isso. Seja você dono do seu próprio negócio ou então alguém que vai cuidar dos anúncios online de outras empresas. Mas, enfim, lá nesse evento eu vou te ensinar muito sobre anúncio online, então vale a pena você se cadastrar. Só que seguindo aqui, a gente teve uma grande mudança no universo dos anúncios online. No passado, eu tinha um grande poder, vamos chamar assim, granular, de mexer nas ferramentas. Vixe, Pedro, não entendi nada do que você falou. Eu te explico. Basicamente, no passado, eu falo que o tráfego ele funciona como uma gangorra. Como assim como uma gangorra? Sabe quando você vai brincar na gangorra com um amiguinho? Se você deixar ele de castigo lá em cima na gangorra, pô, eu falo como se eu fosse criança e ainda brincasse de gangorra, né? Eu não faço isso, mas sabe quando você brincava no passado com um amiguinho na gangorra? Eu podia sentar na gangorra e deixar meu amiguinho de castigo lá em cima. O tráfego é a mesma coisa, só que quem está andando nessa gangorra são as ferramentas de anúncio online e eu. Então, ora eu tenho que dar mais controle, ora eu tenho que dar menos controle para a gangorra, para a ferramenta dos anúncios online. Então, no passado, eu tinha que ser muito específico nas otimizações que eu ia fazer. Nos botõezinhos da ferramenta, nos microajustes da ferramenta que iam ser feitos. Eu tinha que ser um mestre em apertar cada um dos botões para aparecer para o público correto. Era uma infinidade de testes que a gente tinha que fazer. Isso mudou. Hoje em dia, o que mais te dá poder de aparecer para as pessoas certas quando a gente vai anunciar na internet é o que está sendo falado no seu anúncio. Então, o seu anúncio, ele virou uma ferramenta de entrega, uma ferramenta de segmentação. Então aquilo que eu estou dizendo vai definir quem que vai ver aquele anúncio. Para prestar atenção em como que funcionam os algoritmos das plataformas. De repente você está consumindo conteúdo, sei lá, sobre relógios. Se você começar a pesquisar sobre relógio no TikTok e no Instagram, daqui a pouco só vai aparecer relógio para você no Instagram e no TikTok. Então a ferramenta ela te entrega o que você está consumindo. Com os anúncios online é a mesma coisa. Você tem que aprender então a fazer isso de maneira estratégica. E a gente tem 7 filtros que a gente pode utilizar para dar sinais para a plataforma de que eu quero que ela entregue meu anúncio para um determinado grupo de pessoas. O primeiro filtro eu chamo de segmentação direta. Eu vou falar diretamente com a pessoa com a qual eu quero falar. E essa é a mais comum. Então, se eu quero aparecer para donos de delivery em Curitiba, eu posso começar o meu anúncio falando: se você é dono de um delivery em Curitiba e faz mais de 200 pedidos por mês, eu tenho um recado para te dar. Essa é uma segmentação direta, a mais comum, a menos eficiente, porque todo mundo usa. Um segundo filtro é o filtro de segmentação por conhecimento. O filtro de segmentação por conhecimento é quando eu vou falar algo no meu anúncio que eu sei que a outra pessoa que está do outro lado conhece e ela vai se identificar. Então, se eu falo para a pessoa, sei lá, vou falar com um gestor de tráfego, se eu falar para ele um pouco mais avançado, se eu falar para ele assim: se você gerencia as tarefas do seu cliente no ClickUp ou no Monday, eu tenho que te dizer que você está jogando dinheiro fora. A pessoa que tem o conhecimento sobre o que é o ClickUp e o Monday, ela vai parar para ver aquele anúncio. Filtro número 3 é o filtro de segmentação por ferramenta. Eu preciso entender quais ferramentas que o meu cliente, o meu usuário final utiliza no dia a dia e eu quero aparecer para ele. Então, sei lá, se eu quero aparecer para fotógrafos, eu posso começar o meu anúncio falando assim: Lightroom, Photoshop. Se você ainda usa essas ferramentas, você está fazendo edição de fotos da maneira do passado, de maneira pré-histórica. Ou se eu for falar com o gestor de tráfego pago, eu posso falar das próprias ferramentas de anúncio online. Então a segmentação por ferramenta é uma pouco utilizada, mas que atrai muito a atenção da pessoa. Ela é quase que uma segmentação por conhecimento, mas a gente está criando uma pequena variação dela. Depois a gente tem a segmentação por situação, que eu vou explicar uma situação, vou falar uma situação que o meu cliente final, a pessoa com a qual eu quero falar no meu anúncio, passa todos os dias. Então o meu anúncio ele pode começar assim: sexta-feira, 7 horas da noite, chovendo, delivery bombando de pedidos. Eu nem preciso falar delivery, mas bombando de pedidos, e o motoboy te liga dizendo que não vai.
Se você depende de terceiros para fazer o seu negócio crescer, tem alguma coisa muito errada com a sua operação. Então, eu fiz um anúncio que o dono do negócio, o dono do delivery, ele olha para aquilo e ele consegue se identificar. Temos também o filtro 6, que é a segmentação por comportamento. Aqui eu vou descrever o comportamento que a pessoa tem. Então eu vou falar para o dono do negócio o seguinte, para o dono do delivery, você faz cupom de 20% para aparecer mais no iFood, mas você não está percebendo que é isso que está matando a sua margem. Então eu vou falar sobre um comportamento que aquele usuário tem. Filtro número 6, a segmentação por crença. Então, lembra da gente entender o que o usuário acredita ou o que ele não acredita? Por exemplo, muitos donos de delivery acreditam que o iFood é que traz cliente para eles. E eu posso começar um anúncio falando assim, não é o iFood que traz cliente para o seu delivery, é o seu delivery que sustenta o iFood. Acabei de conversar com uma crença que a pessoa tem. E a última é a segmentação por rotina. Então é você descrever como que é o dia a dia daquela pessoa. Então eu vou falar para o dono do delivery, você acorda, confere o estoque, prepara a cozinha, abre o aplicativo e reza para chover porque vai ter mais pedidos. Mais uma vez, eu não tenho que falar que eu estou falando com o dono do delivery. E o meu anúncio simplesmente vai ser direcionado para aquela determinada pessoa. Quase que como mágica. Isso é utilizar a inteligência artificial das ferramentas ao seu favor. Tá, Pedro, beleza. E como é que eu crio o anúncio na prática? Você tem que entender que, primeiro, todo anúncio vai nascer de uma referência, então você não precisa criar um anúncio do zero, principalmente os seus primeiros anúncios. E segundo, você pode utilizar o método que eu chamo de GCC. Tem várias maneiras de fazer isso, tem gente que fala da estrutura AIDA, em que você vai chamar a atenção, depois a intenção, depois você vai gerar o desejo e aí você vai fazer a pessoa ter uma ação no final. Cada um explica isso de um jeito. Eu acho que o GCC é a maneira mais simples. Então no GCC a gente tem gancho, corpo e anúncio. São basicamente 3 estruturas, gancho, corpo e anúncio. Gancho é como que eu vou chamar a atenção da pessoa, corpo é quando eu vou fazer, vou explicar o que eu vou divulgar, quando que eu vou divulgar, como que aquilo vai ser divulgado. Então, é a menor parte do anúncio e é que normalmente as pessoas gastam mais tempo. Seu foco e energia tem que estar no gancho, que são os 3 primeiros segundos, ou aquilo que vai chamar a atenção logo quando a imagem aparece na frente da pessoa. E por último, a gente tem o CTA, que é a chamada para ação. Pedro, como é que eu faço isso daí na prática? Olha, você pode desenvolver essa habilidade, ver muitos anúncios, ver aulas e mais aulas sobre o assunto. Você pode se cadastrar na Nova Gestão de Tráfego, que o link está na descrição, ou você pode ir lá dentro do meu Instagram, tá? Então meu Instagram é Pedro Sobral e me mandar uma mensagem escrito GCC. E eu vou mandar para você um link de um agente de inteligência artificial que a gente vai liberar no nosso evento, a Nova Gestão de Tráfego, mas eu já vou adiantar ele para você. Com esse agente de inteligência artificial, você vai colocar lá o seu nicho, você vai colocar lá para quem, com quem que você quer falar e essa ferramenta vai criar para você esses anúncios dentro dessa estrutura. Fechou? Então manda lá no meu Instagram GCC que eu envio esse link para você. Fechou? Nossa, até rimou, ficou bonito. Ó, se esse vídeo aqui ajudou você de alguma maneira, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e clica no link que está na descrição, vai lá, vamos fazer parte lá desse evento junto com a gente. Vão ser 10 horas de treinamento. Eu tenho certeza que se você ver até o final, você não vai se arrepender de estar cadastrado. A gente se vê lá.